pesquisa já há algum tempo sobre a Comico, né? E buscamos informações na biblioteca pública, no Museu de Panambi, mas assim, conforme nós fomos escrevendo, nós fomos construindo junto esse histórico. Ai, que bonito, a gente começou a perceber que faltava algumas coisas no meio que não tem escrito. Então, assim, o seu Celito fez parte disso, mas ele mora em outra cidade e eu não consegui contactar ele. Mas sempre o meu objetivo foi trazer você aqui para nós. Porque eu falava para eles, a professora Sofia, ela estava aqui em Panambi a vida inteira. Eu só vim para cá em 98. Então eu só sei da Comico de 98 para cá, né? E você esteve também presente na Secretaria de Educação, né, por alguns anos. Então, eu acredito que você tenha muito o que nos contar. Bom, agora você, Sofia, você pode sentar. Sinta-se à vontade, pode sentar, que eu vou conversando com você. A intenção é fazer uma roda de conversa com os professores. Mas, se os outros professores não puderem vir, a roda de conversa vai ser entre nós. Tá bom. Né? Então, a gente pode agora sentar um pouquinho para continuar conversando. Porque é uma conversa entre amigos, é um assunto assim que eu particularmente gosto muito de conversar sobre a Comico, né? Então, o objetivo do nosso trabalho é esse, assim, o que você falar para nós vamos anotar, nós vamos colher essa informação, porque depois vai servir para o nosso trabalho. Eu acredito que o nosso trabalho não vai se encerrar esse ano, pelo que eu estou vendo, assim, está surgindo muitas coisas, muitas novidades que eu também não sabia. Sábado eu fiquei sabendo de mais algumas coisas sobre a Comico que eu não sabia, numa reunião de professores. E daí, eu acho que o nosso trabalho ainda vai para o ano que vem, gente. Não quero dizer nada. Então, a professora Sofia agora ela pode se apresentar para vocês, né? E depois nós vamos conversando. Tá bom. Então, muito obrigada pelas palavras, Mariana. A gente já se conhece há mais tempo. Bom, meu nome é Sofia Nela. Trabalhei 20 e poucos anos na Secretaria Municipal de Educação. Talvez eu tenha que contar um pouquinho da história para vocês entenderem. Vocês são que séries? Sexta e sétima. Ah, sexta, sétima e oitava. Bom, eu trabalhei 27 anos na Secretaria Municipal de Educação, antes no comércio. E quando eu trabalhei, meu trabalho era de ajudar os professores na supervisão escolar. E dentro, nas escolas da rede municipal, escolas municipais, vocês estão numa escola estadual, de Madeira. E aí, então, essa escola aqui começou a crescer. Ela estava sob administração do município. Tinha 5 escolas no município. Essa aqui era estadual, daí tinha a São João Batista no Gramado, era estadual, a Ernesto Lamas, que fechou a linha, a Princesa Isabel, a linha Nela, e fechou, e tinha mais uma que fechou. Mas essa daqui cresceu, e aí então o Estado pegou ela de volta. Mas antes estava sob nossa administração. Eu vim aqui quando o diretor era o Hélio Ramalho, sabe? E um dos trabalhos que eu fiz nessa escola aqui foi esse era meu trabalho na secretaria, era a implantação de primeiro grau, quando era a primeira a quinta série. Então a gente tinha que criar quinta série, depois sétima até a oitava. Então esse trabalho eu participei. Começou assim a ser as construções. Primeiro era só dessa ala aqui, depois foi para lá. Hoje quase não me achei para vir para cá, porque olha, modernizou, não tinha vindo pelo asfalto, mas era tudo chão batido, era terra, quando chovia, era nossa, o volante não era fácil. Mas o objetivo
que nos traz. Então, aqui é sobre a Comipa. Eu estou já com 72 anos e com 60 anos eu me aposentei. Isso significa que a minha memória, como ela disse, não dá tudo na cabeça, a gente vai se esquecendo. O dia que vocês chegar lá, vocês vão se lembrar de mim. Mas eu tive, não sei porque carregava a felicidade de escrever algumas coisas. Quando estava nas médicas, eu pensei se alguém precisa, e como eu tenho na minha família, meus pais perderam a memória, eu digo, olha, se eu vou assim, né? Tá. Mas vocês, o que não entenderem, vão perguntando, tá? E também, vocês vão me desculpar se eu às vezes pulo de um lado para o outro, porque eu estou às vezes numa linha de pensamento ela fora, eu tenho que modificar. Mas isso também acontece comigo. Tá, então, o objetivo principal da Comipa já foi antes falado. Tem tanta coisa anotada. Está bem no fim, no último. Os objetivos principais da Comipa eram assim, ó. Eu vou ler para vocês, tá? Desenvolver e aprimorar física, moral e socialmente os educandos e buscar o equilíbrio pessoal, além de aprimorar as técnicas e táticas das diversas modalidades. Esse é o objetivo que está lá no Estatuto colocado. O que os primeiros que começaram com a Comipa, como ela falou, Silito Hergam, ele está lá do lado de Estrela, sabe? Acho que até já está aposentado. Antônio e Araci Bonato. O Antônio Bonato já é falecido, os dois também professores de educação física, e a Iris Dalke. Todas pessoas já aposentadas, que começaram, que viram que havia necessidade de integrar as várias redes dos alunos para atividades coletivas e competições, né? Então, por exemplo, assim, aqui consta que, e assim sempre foi, que a Comipa é para escolas municipais, estaduais e particulares, tá? Então, o que é desenvolvido? Ela se destina aos alunos de 11 a 16 anos. E é desenvolvida atividades esportivas como o atletismo. Então, no atletismo entra todas as questões, né? Salto de altura, salto em distância, e assim vai. A corrida rústica, vôlei, basquete, handebol, futsal, dama e xadrez. Dama e xadrez. Eu não sei agora, porque eu estou já 12 anos fora, se todas essas modalidades estão acontecendo. Mas a primeira Comipa foi os jogos, como a Marina já colocava, em 1977. Então, os primeiros realmente aconteceram em 1977 e eu sei que nunca houve interrupção durante 41, 42 anos. Quem é bom na matemática ajuda. 41. Né? 41 anos. 41 anos. Não houve interrupção. Mas, primeiro, a Comipa era desenvolvida só na zona urbana. Eu tenho que fazer um parênteses. Antes, eu colocava o seguinte, eu achava muita coisa. O que aconteceu no ano de 92, 80, tinha enchentes em 82 e em 92, enchentes muito grandes. Então, nós tínhamos um arquivo, principalmente no tempo do Mauro Alto da Silveira, eles fizeram pesquisas e escreveram toda a história da Comipa.
E com a enchente, a Secretaria Municipal de Educação estava ali atrás, onde é o CAP. Sim, sabe? Então, Era Pequeno Príncipe na frente da Secretaria Municipal de Educação. E esse ano tinha uma enchente tão grande que a água chegou até o forno. Já tinha um ano anterior, mas não era tão... Daí nós botamos tudo em cima do sótão. Mas aquele ano a enchente era tão grande que estava tudo debaixo da água. E ela começou... Nós estava... De noite choveu. Daí nós chegamos lá, a primeira coisa que nós tiramos nós tínhamos comprado a primeira máquina de escrever elétrica. Isso então era uma relíquia naquela época, sabe? Então isso foi tirado e a água só subindo. Então vieram os caminhões da prefeitura e nós pedimos, mas não deu mais tempo, sabe? Eu sei que nós fomos lá onde a Pequeno Príncipe tinha o Conselho Municipal de Educação, nós fomos tirar uns papéis lá. Nós era 4 professoras, nós fomos nos segurando assim na mão, porque a água já não estava levantando, né? Então, estava tudo debaixo da água. Nossa. E depois, 2, 3 dias depois, era lama com isso. Né? Então, a gente tentou salvar. Eu sei que muitos levaram lá em casa, nós chamamos de piscina, né, para lavar os documentos. Mas as combis um pegava o documento, está aqui, outro, se misturou na lama, não deu mais para salvar. Então, muita coisa que não tem foi perdido na enchente, sabe? Isso eu queria colocar para vocês. Mas é importante, isso é a história, né, de Panambi. É assim, então a gente sente muito isso, né? Mas, na década de 80, 82, 83, a gente fala na década de 80, começaram a ser criadas quintas e sextas séries na zona rural. Porque primeiro, como eu disse para vocês, a Comipa era só realizada na zona urbana, no começo, as escolas da cidade. Tá? Mas então, na década de 1980, começou a ser criada quintas e sextas séries na zona rural, inclusive aqui nessa escola, e daí esses maiores começaram a participar também da zona urbana. Mas isto foi um tempo e se viu que o nível técnico da cidade era maior do que da zona rural. Né? Então houve desmotivação por parte das crianças da zona rural. Então, o que nós fizemos então? Foi feito no fim da década de 80, como várias escolas da zona rural já tinham sido transformadas em primeiro grau completo. E aqui está 21 de abril, lá em Rio Profundo, Ernesto Lames, São João Batista e a Hermann, sabe? Já estava em primeiro grau completo. Então se fez o seguinte, em fim da década de 80, começamos a fazer 2 fases da Comipa. A fase rural, então era primeiro feito então só com os alunos. Como o nível foi aumentando, porque com a criação de primeiro grau completo, começaram aí professores de educação física para o meio rural. E aí começou a aumentar o nível técnico. Mas o que nós... E depois, anos depois, isso caiu fora, porque o meio rural estava tão bom como a zona... né? Então voltou-se a desenvolver uma fase. Bom, eu gostaria de colocar então como é que acontecia no meio rural. Isso era o mais bonito de tudo. Isso era festa, gente. Se vocês vissem, vamos dizer, lá no Maranhão, se eu falo no Maranhão, alguns já conhecem, né? Então lá no Maranhão tem um campo de futebol, lá na Ernesto Lames também tinha um mato, onde é o centro comunitário, e assim
a gente ia então nos lugares e os pais, naquela época, isso era coisa muito bonita. Os pais vinham tudo junto. Os pais vinham de caminhão, sabe? Isso era criança, pais em cima do caminhão. Ninguém falava que era perigoso. Isso era natural naquela época, sabe? E aí então se fez, se realizava, sabe, os pais juntos. Olha, o dia que vocês vão ser pais, procuram apoiar seus filhos. Porque se eu hoje estou, quer dizer, aposentada, mas na parte da atividade física, é porque a minha mãe motivou muito. Ela fazia muito esporte com nós, né? Bom, já na década de 90, agora 1990 até 2000, começou o CTD. Eu não sei. Não, o CTD, aqui está escrito, desculpe. O CTD funcionou ainda na década de 80. De 1985 a 1987 funcionou o CTD. Vocês ouviram falar do CTD? É Centro de Treinamento Desportivo. E isso originou por quê? Quem fundou isso foi o professor Peçanha, Jorge Peçanha. Ele era professor na 21 de abril e ele conseguiu vários alunos que se destacaram a nível nacional, a nível estadual, até internacional, o CTD, sabe? A Margarete também tinha uma que competiu no Pan-Americano. Isso é tudo gente que saiu através da COMIP, os professores, que o atletismo praticamente se destacou no meio rural. Por quê? Porque as crianças iam a pé na escola, meio pé no chão. O Adelar Schiller, que foi o campeão de corridas, ele ia a pé no chão, sabe? E corria lá nas pedras, e depois, quando tinha uma pista boa, ele se destacou. Bom, mas na década de 90 aconteceu o seguinte: no município foram se implantou a educação física também de primeira a quarta série. Pela pedagogia, vamos dizer, a gente viu que a criança de primeira a quarta série desenvolve a motricidade ampla e fina, tem que ser muito bem desenvolvida. Quanto mais eu trabalho o movimento, mais abrem as estruturas mentais, e quanto mais estruturas mentais eu tenho, mais é possível colocá-las de dentro. Entende? Então, a inteligência passa pelo movimento. Então, isso é desde logo a oportunidade que vocês têm de se movimentar, principalmente quanto mais tem a idade. Mas o movimento é muito importante para toda a vida e para criar hábitos. Porque o movimento previne contra doenças. Né? Então, sempre dizem, o professor Peçanha sempre dizia isso, que o médico entende da saúde, e não é esse o caso. Quem entende da saúde é o professor de educação física, porque ele previne contra. O médico entende da doença, depois que se implantou. Podem olhar, se implantou a doença, então, o médico é depois, mas o prevenir é antes, né? Então, de tudo tem que se criar um hábito. E esse hábito, vocês têm na mão, o quanto mais vocês podem largar tudo que é celular e coisa nada, trepam numa árvore, sei lá, nada, fazem de água quatro, mas se movimentam. Sei que os rapazes jogam futebol, as meninas também, já hoje em dia, jogam também. Jogam também.
Mas, então, na década de 90, foi então estendido a atividade física com professor formado para a primeira, quarta série. Isso daí já não é da Comipa, mas nós fizemos depois Comipa de primeira a quarta série no meio rural, recreativo. Sabe, essa corrida de sapo, corrida de você põe um ombro na colher, né? E todas essas brincadeiras. Então era feito isso aí. Isso era muito gostoso, sabe? Bom, quando começou a crescer a Comipa, nós tínhamos assim, em torno de 600 a 800 crianças inscritas em cada ano. Claro, um numa modalidade, outra noutra modalidade, né? Mas envolvia bastante Envolvia bastante criança. Hoje em dia até tem mais criança, não sei como é que acontece, né? Claro, não era só feito, tinha também, além da Comipa, esse voleibol de bola e os jogos escolares, né? Mas os professores primeiro faziam gratuitamente a arbitragem. E depois, então, se tentou pagar essas horas através da prefeitura, né? Mas isso era muito complicado, porque a prefeitura não podia pagar hora extra, então tinha que dar em haver e toda essa... Né? E depois se conseguiu a arbitragem pelos estudantes que foram na Unicruz. Né? Bom, eu sei que era difícil assim conseguir arbitragem. Um ano nós tínhamos futebol de campo lá no GDP, não tinha nem cerca ainda. E aí nós fizemos o seguinte, estava a Carla, não sei se conhece a Carla dos Santos, que é de transporte escolar. Sim, conheço a Carla. Eu e meu marido. Era só nós para comandar 12 ou 14 jogos de futebol. Então, E dava conta, né? por sorte, tinha um pai, o Carlos Almeida, lá da Encarnação, que veio junto com o filho. Ele arbitrou sozinho 12 ou 14 jogos de futebol. Hoje em dia ele até já é falecido. Assim a gente tinha a ajuda da comunidade, né? Ia na vontade. Ia na vontade. E eu sei que eu disse para o meu marido, olha, atende a Copa e a Carla e eu fazendo as súmulas e tudo isso, né? Então, às vezes era comigo. Outra vez eu sei que tinha um jogo de vôlei lá na Bom Pastor. Por favor. Isso era frio, que a gente estava de manta e tudo e não se aquecia, né? Então, era no tempo, muitas vezes era feito na chuva, né? Mas eu queria só voltar um pouquinho àqueles jogos do interior. Eles traziam tachos junto e faziam galinhada coletivas. Não sei se vocês já comeram dessas galinhadas de tacho. Isso era super gostoso. Né? Hoje diz que é dentista, né? Hoje é dentista. Mas essa parte também nos interessa bastante, porque quer saber como é que era a alimentação, né? Isso está dentro da nossa pesquisa da alimentação, como que você fazia, ó. Você está trazendo essa informação para nós. Sim, isso alguns anos, né? Mas normalmente era coletivo. Sim. No interior. Aqui não, na cidade então isso era até meio-dia e depois, sabe, o pessoal ia para casa, assim, né? Quer dizer, em parte, porque sempre
ao menos nos últimos anos, sempre tinha funcionando uma copa. Você vendia cachorro quente bem para subsidiar essas... Bom, uma outra coisa que era feito era sempre dado medalhas, né? Ou troféus para os que ganharam. E nós da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, não era fácil conseguir recurso para isso. Então, bem, essas copas nos ajudavam a comprar as vezes medalhas. Eu nunca esqueço, gente. Um dia, nós entramos na prefeitura e tinha exposto num canto assim, taças para o futebol de campo. O primeiro lugar da taça, a taça era maior do que eu, sabe? E nós lutando com míseros copos e tudo para conseguir, os alunos quase não conseguiam. Mas para o futebol varziano era assim, sabe? Tinha tudo, taças grandes. Então a gente ficava triste com isso, né? A gente ri, mas é triste, né? Era triste. Então, para isso Ainda tinha dinheiro. Quanto nós estávamos querendo desenvolver não só o futebol. Porque, claro, o futebol é legal, é importante. Mas o ser humano, vamos dizer, futebol jogam 12. E o que é feito do resto? O resto é o resto, sabe? Então, outra coisa também, que nem de primeira a quarta série, quando a gente fazia os jogos recreativos, tinha sempre o caçador junto. Quem é que de vocês joga caçador? Vocês jogam? Sim, eles dizem queimada agora. Queimada. No meu tempo era caçador. Mas é o caçador. Só que o que nós conseguíamos de primeira a quarta série? Envolver todos os alunos. Que às vezes uns não conseguiam saltar ou em brincadeira, mas no caçador praticamente todos se igualam e conseguiam jogar. Porque também tinha uma coisa, por que a gente lutou na Secretaria Municipal de Educação para ter professor de primeira a quarta série? Porque o professor no meio rural normalmente eram classes multisseriadas. Vocês sabem o que é classe multisseriada? Vocês já ouviram falar de multisseriado? Era o seguinte, ó, no meio rural, primeira a quarta série, estava numa sala com um professor. Né? E como é que o professor conseguia dar todo o conteúdo que ele ficava no português, na matemática, quando dava um tempo, jogava um pouco de caçador. Mas não eram desenvolvidos outros movimentos. Em 97, 8, trabalhei no turno da manhã com algumas séries e trabalhei com o EJA mais tempo aqui na escola. Fazem 25 anos que eu estou na rede municipal de educação. Tive o privilégio de começar na época que essa pessoa aqui conhece muito mais de Comipa. Sabe muito de Comipa, né? Bem mais do que eu. E hoje, então, eu estou na Secretaria de Educação, da Educação da uma pessoa diferente. Não, sou o professor Rogério de sempre. E vim aqui contribuir, então, a convite da professora Maria Inajá, minha colega na rede municipal, contribuir um pouquinho com o que a gente acompanhou nesses 25 anos de Comipa. É uma história muito linda. Muitos dos pais de vocês, talvez, tenham sido atletas da Comipa. Da Comipa saiu muitos, né, Chiquinha? Não vou me prolongar muito, senão muitos atletas que participaram do CTD na época também, depois posso falar um pouquinho sobre isso, e representaram Panambi, inclusive a nível nacional, né?
Então o Panambi sempre foi muito bem representado, graças à atitude de alguma pessoa em algum momento, algum dia, em começar esse trabalho que hoje é a Comipa, né? A Copa Municipal Infantil de Panambi. Muito bem, professora Rafael. A professora Sofia estava falando, agora eu me interessei. Eu trouxe algumas fotos, Rogério, que os alunos buscaram, eles foram atrás de material, né? Foram no museu, foram na biblioteca, e daí nós achamos essas fotos, a professora Sofia já deu uma olhada, mas me interessou, Sofia, aqui, ó, esse senhor que você disse que era da Kepler, ele era incentivador. O Alfredo Kepler. Alfredo Kepler. Aquele senhor que tem um braço assim. Eu acho que eu não conheço pessoalmente. Ele já é de mais idade. Ele incentivou muito, porque aqui está o professor Nairão, ele está vendo Ciro Neg, esse não conheço, mas eles deram muito recurso para o CTD. Então o CTD tinha os recursos da prefeitura que eram destinados, mas sempre poucos. E depois a prefeitura começou a tirar porque faltava dinheiro, e aí então as empresas continuaram um tempo patrocinando, sabe? Não era só, mas a Kepler era uma das mais importantes. Quem sabia isso bastante era a própria Margareth, mas no fim foi até não dar mais aí eles pararam, não tinha mais recurso, não acontece. É pena, né? Porque estava num caminho muito bom. Deve ter sido assim uma época que esses recursos vieram para que a Comipa não terminasse. Pois é, então eles optaram em não terminar a Comipa, porque atingia com o mesmo valor, um valor muito maior, atingiam poucos alunos. E o município, o objetivo sempre é que com esse recurso mais crianças, mais alunos fossem atendidos. Isso foi sempre nos dito, né? Eu acho que vale ressaltar, sobre, não sei se a senhora já colocou antes, não sei se eu posso intervir. Pode, sim. O quanto a nossa Comipa evoluiu, né? Não sei se a senhora colocou a situação que é antiga, as primeiras Comipas o pessoal ia, né, as escolas iam de caminhão, né? Sim. O pessoal se deslocava, quem fazia arbitragem eram os próprios pais, né? Dos jogos, os professores depois, né? Primeiro fizeram voluntário, né? E depois ganharam a paga, mas também não deu mais, né? Não deu certo. Não deu certo. Então, para vocês verem, hoje vocês participam no Acomipa, né? O professor de vocês pode ficar com vocês, né, Marina? Já pode passar o tempo todo com vocês, porque tem arbitragem paga pelo município. Isso foi uma conquista do grupo, né, Marina? Já foi uma conquista do grupo, né, Sofia? O grupo sempre é muito bonito. Conseguiu. Né? Então, hoje vocês vão lá participar, tem uma arbitragem de qualidade, né? E o professor pode ficar junto com os seus alunos, né? Então isso foi uma evolução muito muito grande na área. Isso eu não mencionei. E eu me lembro, isso era uma reivindicação antiga. Eles queriam atender o aluno, olha, faz assim, mas não podiam porque estavam arbitrando. Né? Então os mesmos que arbitravam também tinham alunos ali competindo. Era complicado. O recurso financeiro era sempre mas são conquistas. Uma coisa que eu não falei era a questão das quadras. Com a implantação de primeiro grau completo, também foram feitas quadras no meio rural. Né? Na cidade também. O próprio pavilhão, até esse ser construído, era um parto, sabe? Eram feitas galinhadas e pizza, sei lá o que era vendido para conseguir um dinheirinho, mais um dinheirinho para fazer as quadras. Hoje parece que está tudo pronto, mas não era sempre assim. É uma caminhada com muito esforço, cada um, sabe? E a maioria, antigamente, era o futebol, isso era assim, sabe? Em quadras menores. Então, eu acho que dá
dá para dizer que a Comipa, na verdade, ela alavantou o fato assim, ó, de professores de educação física do interior, ela fez todo isso de construção de quadra. Uma coisa puxa a outra, sabe? Precisava quadra, precisava professor formado, precisava o tempo também para treinamento. Então, às vezes, eu sei que tinha anos onde era dado umas horas para o professor também poder treinar, sabe? Talvez para os alunos assim, não diz muito, né? Não sei se hoje em dia tem horas para treinar, sabe? Em algumas escolas tem. Mas eu sei que nós tínhamos um ano. Vocês sabem onde é que é o Colégio Evangélico, né? Então, eles sempre foram destaque no voleibol. E tinha um professor, o José Mencheta, lá em cima, estadual. Ele disse: eu me nego a participar porque nós sempre perdemos. A gente estava numa encruzilhada, não sabia o que fazer. A gente via que o nível era mais baixo, sabe? Isso eu esqueci de falar. Daí tinha vários anos onde então foi feito entre todas as escolas a competição de voleibol e o campeão jogava com o Colégio Evangélico, sabe? Mas, como as escolas de primeiro grau entraram professores, o técnico das outras escolas também progrediu, e aí um dia a gente viu, não, isso também não é justo, sabe? Porque de não competirem. Porque uma coisa na competição é a seguinte: eu tenho que saber ganhar e tenho que saber perder. E se eu perco, eu vou me esforçar para poder numa próxima vez vencer, sabe? Então a gente tirava essa vontade também. Então tinha várias coisas em jogo, né? Só para comentar os casos que... Até assim, ó, Sofia, a partir de 2005, as escolas particulares passaram a não participar mais. Por quê? As escolas Particulares, de 2005, eles passaram a não mais a Comipa. Por quê? No caso, tinha o CEP que participava, mas o CEP, ele tinha treinamento específico de voleibol e de atletismo. E eles o treinamento em horário extra classe, né? E inclusive assim, eles já participavam do estadual. Então foi conversado com a escola, porque eles só queriam participar dessas duas modalidades. E o que foi então acordado com a escola evangélica? Eles podiam participar da Comipa, mas desde que participassem de todas as modalidades, porque as escolas públicas, elas iam em todas as modalidades. Não importava se nossa escola não tinha uma equipe muito boa de handebol, vamos supor. Mas ia competir. Ia competir, porque a intenção da Comipa não era só a competição, mas a participação, a integração. O objetivo, né? Tinha o objetivo. E o CEP, na verdade, não estava atendendo esse objetivo. Porque claramente, com duas equipes de pontas que eles tinham, então eles disseram, não, nós só vamos no vôlei e no atletismo. Então a gente colocou essa condição para eles. Não, assim não pode. Se colocar em todas as... as... moral física, moral e socialmente, né? Então não é só técnicas e táticas. E só para ganhar, assim, porque eu sei que eu vou ganhar nessas duas modalidades, então só pode nessas. Mas não era o objetivo, né? Eu acho que também vale destacar que foi, em conversa entre os professores, foi criado o campeão geral da Comipa, né, Marina? E em função disso a gente percebeu que estava, em vez da integração, estava prevalecendo muito mais a competição. E então, desde o ano passado, a gente não existe mais o troféu de campeão geral, e sim voltamos a trabalhar novamente a parte social e integração das escolas, das equipes. Tanto é que deu uns jogos muito bons, né, Marina? Já sem aquela
competição tão agarrida, né, tão forçada, tão pegada entre as escolas. E esse é o maior intuito da Comipa, né, Mariana Jara? É a integração, é essa socialização entre escolas, entre vocês, entre professores, né? Esse é o objetivo maior da nossa Comipa, né? Essa é a alma da Comipa. Inclusive, esse ano... Que legal, eu fico escutando, sabe que eu também estou lá na escola, Em 2018, esse ano, Sofia, eu coloquei a Maria Eduarda, a minha filha, que tem síndrome de Down, é minha aluna na Escola Madalena. Então, ela é minha aluna desde do jardim. Há anos ela é minha aluna. E eu não trabalho melhor com ela, eu trabalho melhor com todos. Ela é incluída na turma normalmente como outra aluna. Ela tem as dificuldades dela, mas conseguiu aprender a jogar handebol. E um pouco de futsal. E eu não falei nada para o Rogério, não falei para ninguém. Botei ela na lista, chegou lá na hora, fardei a Maria Eduarda e coloquei a jogar. Mas isso E ela jogou. Ela jogou bem direitinho, era a única que fazia defesa. Mas assim, o Rogério, quando chegou na quadra, assim, entrou, eu vi, eu queria ter filmado ele. Ele chegou a estufar os peitos, assim, olhando. Tomou um susto, né? Porque foi a primeira, então eu acho que isso é um marco, foi a primeira vez que nós tivemos na Comipa, nesses 41 anos, uma criança com síndrome de Down participando da Comipa, jogando ali normalmente. Mas E assim, ó, foi um clima muito bom, muito legal. Ela jogou, ninguém deixou de competir porque ela estava ali no jogo. O jogo aí era competitivo, mas inclusivo, né? E de repente, assim, ó, foi uma situação muito inusitada para todo mundo, porque ninguém sabia que ela ia participar. E eu mesma não me dei conta, eu só me dei conta depois, que era a primeira vez que acontecia de uma criança com síndrome de Down participar. Porque anteriormente, como era muito competitiva, teve uma parte, como o professor Rogério falou, que era muita competição, teve uma época que eu acho que nós nem pensaríamos em colocar uma criança com uma deficiência para jogar na família. Porque a gente até nós não saberíamos se os outros alunos iriam respeitar. Porque até então não tinha alunos incluídos, né, na escola. Então não foi criada a questão de respeito, de diversidade. Não era assim trabalhado como é hoje. Então, nesse momento, eu acho que nós quebramos tabus. Mas a gente tem que ficar registrando, não é? E claro que nós tivemos, em alguns momentos, crianças com uma deficiência leve participando da Comipa. Eu mesma levei do Madalena, uns anos atrás, um aluno com deficiência intelectual, mas não era com síndrome de Down. O menino jogou futsal, beleza, na Comipa, ninguém sabia que ele tinha uma deficiência intelectual. Né? Porque a deficiência intelectual está aqui, não aparece. O síndrome de Down, tu olha, tu vê que a criança tem. Mas tem determinados tipos de deficiência intelectual que não aparecem. Então, um menino da Madalena também jogou futsal, ninguém sabia que ele era, só um aluno nosso, que eu tinha combinado assim, ó, ele vai entrar, ele vai jogar 5 minutos e daí eu vou tirar ele e você entra. Um aluno que teoricamente jogava melhor que ele, né? Tu entra depois. Então tá bom, professor. Ele compreendeu a situação. Coloquei o menino a jogar na zaga, porque ele jogava bem na zaga, mas passou 5 minutos e eu cheguei no menino que estava no banco e disse assim, vamos entrar agora que eu vou tirar ele. Ele, não, professora, eu não quero entrar no lugar dele porque ele está jogando tão bem que eu tenho medo de entrar e não jogar bem, como ele está jogando. Deixa que ele jogue o jogo inteiro, eu não entro mais. Ele está muito bem. Mas é uma coisa assim que aconteceu, mas só nós sabíamos que o menino tinha a deficiência, né? E então esse ano nós tivemos, que é um marco histórico, não é por ser minha filha, mas eu trabalho com as outras crianças com deficiência na escola, para que elas também se desenvolvam e possam jogar numa Comipa. Mas o interessante é isso, que se ela pôde jogar esse ano, foi porque nós construímos
uma caminhada de inclusão. Eu não vou dizer que é feito, ainda não é. Mas nós construímos essa caminhada na área da educação física e deu para ela jogar. Não sei assim, ó, se ela vai chegar, em que nível ela vai chegar, mas para mim foi assim, uma experiência muito gratificante. A gente fez a Bonita esse ano. E a realização dela também, né? A realização dela. Ela... Mas isso é felicidade dela. a melhor coisa que eu vi, porque isso desenvolve uma solidariedade entre. Eu vi lá há 30 anos atrás, em outros países na Europa, isso acontecia que no meio dos alunos assim tinha deficiências, sabe? E todos ajudaram, tu não conseguia ver quem que era a pessoa deficiente. E esse é o objetivo a nível nacional também, a inclusão, por isso não uma escola separada, mas incluir, porque essas crianças, esses alunos também ficam mais solidários em função de, né? Então é recíproco, todos ganham com isso. Que legal, obrigado. Sabe que hoje eu tenho, mas olha... essa questão é aprender a ser humano. Eu acho que nós estamos precisando muito ser humano. Né? E essa é a atividade física, o contato um com os outros que pode ajudar, está em primeiro lugar para ajudar a desenvolver. Essa questão assim, ó, da arbitragem paga, eu acho que é muito importante, porque agora o professor, ele senta com o aluno e conversa. E quando ele está lá sentado com o seu aluno na arquibancada, mostrando para o aluno as questões que acontecem na quadra quando outras duas equipes estão competindo. E aqui no nosso cotidiano a gente não tem essa possibilidade. Aqui vocês estão jogando e a professora está apitando o jogo e está conversando com vocês e mostrando a falta. Mas vocês aqui na escola não conseguem enxergar essa questão da competição entre duas equipes, né? E também vivenciar a competição aqui dentro da escola. Lá tem esse momento da competição, sim. A gente não pode negar que existe. Tem a competição e é importante. A gente tem que aprender a competir. Perder e ganhar faz parte da vida. Mas o que é importante é que, enquanto está acontecendo o jogo, nós estamos sentados com os nossos alunos, mostrando essa parte da competição. E mostrando, às vezes, aquilo que não é para fazer. Quando um aluno extrapola na quadra, que ele briga, o que a gente diz para o nosso aluno? Olha lá, viu que comportamento que não deve existir na quadra, né, de violência. Então, a gente conversa com o aluno e esse é o nosso trabalho pedagógico. Quando a gente diz que a Comita é pedagógica também, é nesse sentido, que lá nós estamos trabalhando a parte pedagógica com o nosso aluno. Além do jogo em si, da parte técnica, nós estamos também conversando com ele, o que eu acho muito mais importante que o esporte em si, que a técnica em si, é que o aluno traga para a vida dele aquilo que é certo, aquilo que é errado. Porque é isso o que a gente quer da Comipa para o futuro. Né? Que ele seja um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, que a Comipa traga isso para a vida dele. Sim, até vou pegar o gancho, porque isso tem que se desenvolver também. A questão da honestidade. Esse jogo que eu falei antes para vocês, que nós só estávamos entre três, e um pai apitou todos os jogos de futebol, Carlos também lá, não vieram os professores junto. E o que tinha, quer dizer, eu corri atrás de súmula, mas a Carla descobriu, sabe? Então tinha alunos de uma escola e entravam por outro, sabe? Falei assim, mas esse aluno jogou em tal equipe, depois jogou em tal equipe, sabe? As trapaças, o ser humano, nós todos aqui somos seres humanos e todos nós temos uma coisa ruim dentro de nós, que nós temos que abafar, que nós temos que matar, sabe? E aí passa pela honestidade. E o jogo é um desses motivos. Por isso, mais um dos fatos que o professor pode estar junto para controlar. Mas aproveitaram, sabe? Não tinha professor.
uns quantos negócios. Deram um jeitinho. Sofia, olha, uma vez ele jogou antes para cada escola, agora está jogando para cada escola, sabe? Claro, ganhou punição, né? Não pôde mais jogar, né? Mas tem essas coisas que aconteceram também, né? A gente fica triste, mas nós temos que aprender com cada A gente aprende com os erros também, né? Mas eu quero dizer assim, que hoje em dia, Sofia, tem assim, ó, entre o grupo da educação física, é uma coisa muito bonita que foi construída. Porque há 20 anos atrás, você precisava fazer a lista da Comepa, completar com todos os dados do aluno, e você tinha que comprovar que aquele aluno estudava na escola, você, sabe, era bem controlado. Bem isso controlado. era por causa dessa. Sim, era por causa dessa época, bem controlado. Hoje, se eu quiser chegar na hora da Comipa e inscrever o aluno, eu posso. Por quê? Desde que ele tenha idade, né? Desde que ele tenha idade. Porque entre os professores de educação física foi construído uma relação assim, ó, de confiança e de honestidade. Porque hoje em dia, assim, ó, nunca mais nós registramos um caso assim, ó, de alguém querer burlar uma regra. A gente, se chegou na hora da Comipa e faltou aluno para mim, eu chego na mesa e aviso. Ó, faltou aluno, mas veio esse aqui, porque às vezes vem um junto e tem idade. Né? Então eu quero colocar, ele é da minha escola, ele tem idade, a gente escreve ali na hora, mas porque nós construímos assim, esses valores, eu vou dizer que foram valores que nós construímos, e eu tenho a impressão que há uns 15 anos a gente está nesse caminho, né, Rogério? Faz uns 15 anos que nós conseguimos construir isso e já não tem essa exigência de entregar uma semana antes uma ficha de inscrição para o coordenador ir lá conferir se cada um estava inscrito, que era uma trabalheira isso. Né? Tinha que conferir cada um se está matriculado na escola, porque nas primeiras comipas, né, como você falou, já não era... Primeiro começou sem essa era ligado. Mas depois de uns anos a gente começou a perceber, não só nesse caso, em outros casos também. Então, no poço lá da água, que as corridas de obstáculos tinham que passar por dentro do poço, não foi inventado. Não comentei. Pessoal, as comipas antes de atletismo, hoje vocês vão, participam, acontece lá no SESI, numa pista bonita, um campo bonito, um lugar lindo, né? Antes não que não era bonito, só que acontecia ali onde vocês, atrás do ginásio municipal, tem aquela pistinha pequena, as corridas de atletismo aconteciam ali. E as corridas de obstáculo tinham um poço d'água. Bem na parte de trás, lá do lado da pista, tinha um poço. Então pulava os obstáculos e caía dentro do poço, né? Saía molhado, saía sujo, né? Quando tinha passado a chuva, estava cheia d'água. Água suja, saltava ali. Então assim, ó, acontecia tudo naquele espaço ali. Era um espaço bem menor e acontecia ali. Na época que tinha as escolas multisseriadas da rede municipal e estadual também tinha algumas, aconteciam também as comipas rurais, né, Sofia? Onde reunia no mesmo dia todas as escolas multisseriadas da rede municipal e estadual e se reuniam todos eles lá no ginásio e passávamos o dia inteiro lá. E aí tinha competição de caçador, tinha cabo de guerra, brincadeiras antigas que era corrida de saco, ovo na colher, não vou lembrar todas, né? Mas nós passávamos o dia todo com esses alunos. Nós éramos alguns professores que eram convidados a participar na época para coordenar e fazer com que acontecesse. Então não acontecia só com o mirim, o infantil que a gente tem hoje, que é a nossa comipa, mas acontecia com a comipa rural, que vinham desde as criancinhas lá do pré. Na época era o pré, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano na mesma escola, com o mesmo professor. A professora trazia e passava o dia todo conosco lá, nessas crianças. Era feito carreteiro no tacho, era feito numa galinhada no tacho, era muito divertido, era um dia diferente para as escolas, para os alunos, né? Porque na época eram uma ou duas escolas que tinha o professor de educação física, né? Só que depois que nós fomos evoluindo, né? Eu, inclusive, fui um que dei aula. No mesmo dia, eu ia de ônibus até naquela escola que tem para baixo da São João Batista lá.
Ernesto Lames, Ernesto Lemos no Moringaba. e Morengaba, e tinha uma outra mais por baixo da São João Batista lá, só que não lembra? São João Batista. Ela, a Cis Brasil Duque era de Caxias. essa aí. Né? Eu ia na Duque de Caxias com o 30 transporte quilômetros. escolar, ficava lá até a meia-tarde, e à meia-tarde eu voltava para São João Batista para concluir o resto da tarde com outras turmas. Então, na época, tu fazia uma viagem histórica para dar aula em duas escolas, né? E dava 30, dá mais de 30 quilômetros, né? Então é muito interessante, hoje não, né? Hoje, na época, ó, eu olhava agora para vocês assim, ó, hoje todo mundo com tênisinho, bonito, né? Na época, muitas das competições eram feitas em pé de escalas, as primeiras comidas, né? A própria o atletismo, as corridas, os saltos eram feitos em pé de escalas. Rogério, mas tu é mais antigo do que eu pensei. 25 anos, né? Eu faço 20 anos que estou aqui. Ó, não é que eu seja velho, tá? É que eu comecei bem novinho a trabalhar, né, Sofia? Eu sou novo, né? Você Comecei bem começava novo, é verdade. Agora, vem por jovem. É. Nós agora vamos passar para a parte das perguntas, porque senão eu vou largar a Sofia aqui só meio-dia, né? E o Rogério. Nós vamos passar para as perguntas. Então, como eu falei, Rogério, aquilo que vocês souberem responder, porque pode ser que alguma pergunta não se encaixe no tempo em que vocês estavam. Sim. Né? Então, nós vamos começar. Alguém do sexto ano pode fazer? Vai lá. Os convidados saberiam falar sobre a Comipa Rural, se ela nasceu junto com a Comipa que temos hoje. Eles falaram. A zona rural, a Comipa Rural, ela, como eu colocava no início, a Comipa começou só na zona urbana, mas na década de 80, 1980, que foi criada quintas e sextas séries, e depois, anos depois, primeiro grau completo, começou a ir professor de educação física para o meio rural, e aí então também o meio rural começou a participar das comipas. Só que isto era tudo numa fase, e como eu colocava antes, a gente via que o meio rural ainda estava meio fraco, tecnicamente, quando a cidade foi feito duas fases. A do meio rural, primeiro faziam, o campeão jogava então com a zona urbana. Fazia em duas etapas. Fazia em duas etapas, né, para não expor, por exemplo, escola muito fraca contra escola forte da cidade. Muito bem. Sei se não respondeu. Alguém mais do sexto ano? Em 1936, a Comipa foi idealizada nesse mesmo ano. Houve algum jogo realizado nessa Comipa? Os primeiros jogos foram em 1977. Sexto ano? Mais alguém do sexto ano tem pergunta? As comipas eram realizadas dentro do olhar do trabalho do professor? Sempre feitas de dia, e os professores, tanto nas escolas municipais como estaduais, nunca tinha hoje em dia tem na zona urbana escolas noturnas, mas senão o professor também só trabalhava de dia. Nunca tinha quadras, naquela época não tinha quadras iluminadas que desse para fazer de noite, então foi feito no horário de trabalho também. E vale ressaltar, né, Sofia, que quando era no sábado, a maioria das vezes era no sábado, o professor não ganhava hora extra, né? Era compensado e ia por amor à camiseta, né? Isso antes de ser pago era assim, sabe? É. Tudo era uma luta. Aí foi a luta para eles conseguirem, sabe, ser pago. E depois de pago, a luta era para conseguir árbitros pela Unicruz. E assim, luta é com luta. Tá bom. No sexto ano tem mais alguém? Como era a premiação da Comipa? Havia um campeão geral?
Sim, como antes nós falamos, no início, por mesmo, primeiro, segundo, terceiro lugar, ganhavam uma medalha. E os coletivos, jogos coletivos, como handebol, vôlei, o primeiro lugar ganhava uma taça. E anos depois foi feito o campeão geral. No início não tinha, assim, a pontuação dele. Campeão geral. Mas depois foi feito que o professor Rogério pouco falou, que agora foi tirado o negócio, né? Então são tudo caminhadas. Mas do sexto ano não tem mais ninguém para fazer perguntas. Do sétimo ano. A aritmética fornecia alimentação para os alunos, professores, árbitros e motoristas durante os jogos? Depende da época, né, Sofia? É. Mas uma época era oferecido sim, era feito lá no ginásio municipal, como eu falei antes para vocês. Tanto na comipa rural como na outra comipa também era feito lá no ginásio. E era dado almoço para as crianças sim. E que nem como toda a comipa foi evoluindo, evoluiu a questão do almoço também, né? Hoje, tanto é que hoje quando tem almoço no sábado que fica até de tarde, o almoço é servido lá no refeitório da prefeitura, né? Então todos os professores, os alunos e a arbitragem tem almoço lá. Mas era oferecido antes dessa forma, era refeito lá, né? Todo mundo em conjunto lá no ginásio municipal. Sim. O mais das galinhadas era também no meio rural. Ali, na zona rural, eles subiam pais, era galinhada tudo. Agora aqui na cidade já não era tanto. Depois que se começou, como eu falei antes, com a copa, tinha então copa com cachorro quente e refri, e também era feito negra maluca, o pessoal ia adquirindo, né? Tu vê isso, eu não sabia. E o motorista era assim, normalmente, hoje em dia tem motorista, mas antigamente não tinha o transporte escolar. Então eram os pais que vinham, né? Todo mundo comia junto, sabe? E a gente tinha que se virar para conseguir um prato para poder gastar. Tá bom. Não sei se a gente atendeu a pergunta. Mais alguém do sétimo ano? Eu. Heber? Os professores recebiam pagamento pela hora extra, trabalhado de um copo. No início eles ganhavam folga, ou acontecia muitas comipas na sexta, né, Sofia? Sim. E aí quando era no sábado, aquilo que eu falei antes, ou o professor ia por amor à camiseta, pela escola mesmo, se doando, ou ele tirava, compensava durante a semana depois na escola. E daí, assim como foi evoluindo a questão da arbitragem, foi evoluindo também para os professores, né? Os professores já fazem alguns anos, não sei se preciso agora, desde quando, mas hoje os professores ganham hora extra. Mais alguém do sétimo ano? Como era realizado pelo Foi respondido agora. Mais alguém? Como? Em que locais eram realizadas as comipas? Em que locais? É bem interessante essa pergunta. No meio rural, vou começar pelo meio rural. Então, isso era assim, ó. O baixinho no enxerto, quem fez a pergunta. No meio rural, era assim. Um ano era, digamos, na linha Morengaba. No ano seguinte, porque tinha que juntar e não tinha quadras, que nem aqui na cidade. O outro ano ia lá para o Gramado. Um ano ia lá na Bom Jesus, na linha Caxambu. Outro ano ia lá na Madalena. Uma vez foi lá para o Jacedi, outra vez foi para a linha Encarnação, sabe? Então, os da casa normalmente organizavam a comida e os outros vinham todos. Isso era bonito, porque as crianças, então, digamos assim, lá da linha Morengaba ou linha Gramado, tinha oportunidade de conhecer a linha Encarnação, ou vice-versa, sabe? Então, tinha, além da comipa, tinha uma andança por aí, por todo o município.
Mas os campos melhores, no fim, era sempre lá na Madalena, na Maranhão. Esses eram os dois preferidos, assim, porque era lá na Ilha Pilha. Então, isso era assim, cada ano num outro lugar. E aqui na cidade também funcionava assim. Por exemplo, as melhores quadras de vôlei eram da Bom Pastor. Então, o vôlei todo se realizava na Bom Pastor, sabe? E assim, começaram também a mudar, né? Mas, hoje em dia, depois com o ginásio, com toda essa infraestrutura, está sendo feito principalmente o atletismo lá. Mas os jogos coletivos até não sei como é que é hoje. O Bom Pastor também. Ah, tá. Tá respondida? Mais alguém do 7º ano? Mais alguém? Então, e o 9º ano? 9º ano. 9º ano não tem pergunta? Não? Bom. Então, pessoal, agora, não sei se tem mais alguma coisa que a gente pudesse salientar. Se mais alguém tem alguma pergunta, que eles prepararam as perguntas, nós preparamos junto a semana passada, que seriam perguntas para completar o nosso trabalho, né, a nossa pesquisa. E eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta que de repente deu curiosidade de perguntar agora. Agora é o momento, né, pessoal? Agora é o momento de perguntar se tiver mais alguma coisa. O Weber? E olha que os árbitros começaram a aplicar bem para o... Como é que é o teu nome? Eber? Me ajuda, menina, já lembra? Tu quer Que ano saber? eles começaram, a partir de que ano começou a ter arbitragem? Arbitragem paga 2005. Foi a partir de 2005. E de lá para cá sempre foi. Sempre. Foi a partir de 2005. Então agora eu vou servir um lanchinho aqui enquanto nós vamos olhando um vídeo. Uma pesquisa, porque eu me formei há mais de 30 anos e assim, a gente passa a trabalhar mais com a pesquisa, né? Mas o tema foi tão interessante que eu me empolguei e já estou pensando assim, junto com eles, não, vamos ano que vem, vamos continuar, né? Vamos por outro lado, porque tem um leque, a Comipa tem um leque. E eu me esqueci de apresentar a professora Eliane. Eu sou a filmadora hoje aqui, ó. Não, mas eu gostaria, professora Eliane, gostaria que você se apresentasse para a professora Sofia, para o professor Rogério. A professora Eliane vai se apresentar e vai se apresentar. Então, eu sou a professora Eliane, né? Eu sou a coordenadora pedagógica e a gente está há 3 anos, né, fazendo um projeto de pesquisa aqui na escola. A ideia é ensinar os alunos, né, trabalhar com os alunos como se faz uma pesquisa, se preocupar com a pergunta e principalmente ir atrás de fontes confiáveis. Né? Por isso a gente ficou tão feliz de vocês virem aqui para conversar com nós, né, que tem essa memória da Comipa, né? E eles foram atrás também de documentos, trouxeram documentos para pesquisar. E a outra fase agora é eles escreverem, então, né? Então eles vão escrever um texto e nesse texto eles vão dizer, ó, a pergunta que esse texto vai responder vai ser tal e os documentos que a gente encontrou para responder essa pergunta foram esses. Né? Então é essa atividade que a gente já fez uma vez, fez 2, fez 3 e está sempre repetindo para poder melhorar cada vez mais. Né? E hoje eu cumpri o importante papel de filmar. Né? Então, esse registro também aqui da fala de vocês, depois eu vou fazer um videozinho, organizar ele no Moviemaker, para a gente ter esse registro oral, né, desse depoimento de vocês. Obrigada, professora Eliane. Só que ela não esperava que ela ia ter que ensinar as professoras também, né? Ela não contava desse detalhe. E eles no início me disseram assim, professora, mas nós podemos pesquisar na internet? Eu disse, não tem nada na internet. A partir de agora vai ter. A partir de agora, então, vai ter esse registro na internet. A gente só tem que... Vai ter o nosso. E, pessoal,
Eu sei que vocês já estão um pouquinho cansados, mas é importante que vocês prestem atenção e principalmente não conversem, tá? Nós vamos assistir agora um depoimento sobre a Comipa do professor Leandro Rossi. Ele deu aula aqui na escola e como a professora Inação falou, ele não pôde vir. Então, ele filmou um videozinho, postou no YouTube, tá no YouTube, vocês podem acessar em casa. E depois vai estar esse que a gente fez hoje aqui também, tá? Posso colocar, prof? Pode. Também na minha empresa em Cruz Alta, achamos mais fácil compartilhar através do vídeo pelo WhatsApp. Pessoal, a minha carreira, a minha trajetória como professor, eu digo que é extraordinária. Por quê? Vou começar falando da minha vida como atleta. Eu era aluno da Escola Nossa Senhora de Fátima, escola maravilhosa, que eu guardo no meu coração até hoje. Não existe mais. Fisicamente não existe mais, mas no coração ela permanece. Nós temos um grupo no WhatsApp de colegas de quase 30 anos atrás, do Fátima, né? Papéis, de xerox, e me deu esse documento, eu disse, tira xerox para mim. Ela disse, não, leva esse. Eu, depois, cheguei aqui na escola, eu vi que esse documento, ele na verdade é um documento original, é um relatório da primeira Comipa. E daí eu pensei assim, Rogério, eu queria pedir para a Ione, que a Ione que representa a biblioteca, né? Eu ia pedir para a Ione se eu poderia passar para a Secretaria de Educação para que passasse no museu. Eu acredito que um documento histórico tem que ficar no museu, para que toda a comunidade possa pesquisar. Aqui tem o relatório da primeira Comipa. Então, assim, você conversa com a Ione, esse documento não me pertence e não pertence a nenhum de nós, ele pertence a todos, a toda a cidade. Então, eu estou entregando formalmente para o professor Rogério, né? E ele vai fazer os encaminhamentos dessa